Quando eu pensei em fazer um vídeo sobre Ivan o Terrível, foi um pouco curioso, porque ao contrário de muitos, eu conheço o Ivan o Terrível desde que eu sou criança. Isso porque desde criança, ali com meus 9 a 13 anos, eu jogava um jogo chamado Age of Empires. E lá você poderia, resumindo aqui, você podia escolher vários personagens que eram comandantes de seus países. Então você poderia escolher a Rainha Elizabeth, você também poderia escolher Napoleão e comandar as tropas de Napoleão para atracar outro país. E um país que me deixava com medo de enfrentar era sempre Ivan o Terrível, por conta do nome e também por conta da dublagem da época. Era uma voz mais aterrorizante, e isso me deixava um pouco curioso. E agora eu tô aqui fazendo um vídeo sobre o Ivan Terrível. Mas o que leva um homem a ser lembrado como terrível? O Ivan foi um Caesar que marcou a história da Rússia, com uma era de sangue e de terror. Mas o que realmente ele fez para ganhar essa reputação sombria? E também, o mais interessante, qual que eram as suas motivações de fato? Porque se você parar para pensar, ele foi considerado o terrível em uma época em que todos os reis quase eram terríveis. Eles não tinham misericórdia de seu povo, torturavam e matavam. Mas Ivan, comparado a eles, era muito pior. Então nesse vídeo a gente vai descobrir o que ele de fato ele fez de pior e o que levou ele a fazer essas atrocidades com a Rússia. O Ivan, ele tomou o poder em uma época onde Moscou estava surgindo como um grande centro de poder. E o Ivan foi um dos primeiros Caesars daquela época, ou seja, ele foi um dos primeiros imperadores, entre aspas, né? Porque Caesar, esse nome, Caesar ou Caesar, ele vem do nome César, de Júlio César, ou seja, imperador, uma pessoa que governava ali o território russo, né? Era um poder mais autocrático, ou seja, a Rússia passou de vários principados, né, que eram governados por várias pessoas, para ter um imperador só, né, que seria o Ivan o Terrível na época. O Ivan o Terrível nasceu em 1530. Ele foi filho de Basílio III. Porém, aos 3 anos de idade, o seu pai acabou falecendo. Então, Ivan foi nomeado Grão-Príncipe de Moscou. Então, durante a sua infância ali, até os 16 anos, o governo foi tomado ali por regentes. Então, até sua própria mãe chegou a governar até que ele tivesse idade para poder assumir o controle. Nos seus primeiros anos, ele foi motivado ali a fazer diversas reformas em seu governo para poder ter um controle maior sobre a Rússia. Até porque vale lembrar que ele foi o primeiro Tsar. Então, mesmo que ele quisesse, ele ainda não tinha poder, obviamente, sobre todo o território russo, porque as coisas eram novas, estavam agindo de forma nova. Então, você tem que fazer reformas para poder controlar ali, né? É como se você mudasse o país de um dia para outro, de capitalista para socialista. Porém, você sabe que no fundo não mudou, né? Você quer fazer aquilo, mas ainda não mudou de fato. Então você tem que fazer reformas para poder aquilo acontecer de fato. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, mas o que tem de diferente, né? Ele era considerado terrível, mas aparentemente ele está fazendo tudo certo. Bom, agora a gente vai entrar um pouco mais fundo. Vamos entrar na psicologia do Ivan, né? O que levou ele a fazer as atrocidades que eu ainda vou falar nesse vídeo? Começando primeiro pelos traumas de infância, né? Ele teve uma morte precoce ali da sua presença materna e desde os 3 anos já tinha uma pressão de assumir o trono desde cedo. Então você imagina você no lugar dele, desde criança, sendo moldado ali para poder assumir um dia um cargo de alta liderança. O que aconteceu com a sua cabeça? Você provavelmente não tinha nenhum tipo de amizade por conta de pessoas que ele estava tentando te controlar. Isso te deixava isolado, era ruim para sua saúde mental. Fora que aos 8 anos de idade, a sua mãe também morreu. E durante a infância dele, ele foi alvo de abusos e humilhações por parte dos nobres, que eram conhecidos ali na Rússia como boiardos. E vai por mim, lá na frente, esses nobres vão se arrepender de ter feito isso com Ivan na sua infância, porque isso desencadeou várias coisas que ele fez no governo que esses nobres vão sofrer muito. Agora a gente vai para as principais atrocidades que Ivan fez em seu governo e que, na minha opinião, também de muitas, foi o porquê ele foi considerado o Ivan o Terrível.
Uma coisa interessante é que eu não sei se você sabe, mas Ivan trabalhava de casa. E você também pode fazer o mesmo. Se por algum motivo você tem um desejo de trabalhar de casa, fazer alguns cursos como copywriting, como ser youtuber, gestão de anúncios, como ganhar dinheiro online, eu vou deixar na descrição o link da Cyberclass, que é do Peter Jordan, que é muito bom. E ele tem uma didática muito boa, fora que não é ele só ele como professor, são vários professores e você paga basicamente o dinheiro de uma pizza. Então eu vou estar deixando um link na descrição, onde você pode fazer o pagamento mensal. Claro que tem anual e tudo mais, mas às vezes você precisa fazer apenas por um mês para fazer os cursos que você quer. Então eu vou estar deixando o mensal e também o anual. Se por algum motivo você não tiver condições no momento, não tem problema, tem alguns materiais gratuitos, algumas aulas gratuitas que eu acredito que você vai gostar. Bom, voltando para o vídeo agora, eu vou falar das 4 principais atrocidades que eu vi aqui estudando sobre Ivan. Eu vou deixar a que eu considero a pior de todas por última, tá? Vamos indo aí de degrau para degrau. Vamos começar pela morte de seu filho, em 1881. Ele tinha um filho que as pessoas botavam um tipo de fé nele, porque ele era um líder mais centrado e também mais confiável de fato, até pela própria nobreza ali. Acontece que um certo dia, em uma discussão, não deixaram muito claro o que era essa discussão de fato. Mas pelo que eu li, parece que Ivan entrou numa sala e a esposa de seu filho estava vestida de uma maneira que não era adequada para ele. Então ele teve um surto e começou a discutir. No momento de raiva ali, discutindo com seu filho, ele acabou golpeando seu filho com um bastão. E tem até uma pintura que retrata muito essa imagem. Eu vou botar aqui na tela para vocês, que mostra ele segurando o filho dele e suas mãos com um olhar de desespero, né? Que ele não, de remorso também, de que ele não, de fato, ele não queria fazer aquilo. E isso vocês vão ver muito conforme eu for passando a biografia do Ivan, que ele fazia muitas coisas e ao mesmo tempo ele mandava cartas, fazia orações, se confessava que ele estava de fato arrependido, mas mesmo assim ele continuava. Então, para você ver que ele teve muitos traumas psicológicos na infância. Claro que isso não inocenta ele, mas justifica muita coisa. Também teve ataques contra a igreja. Para vocês verem, apesar de sua devoção religiosa, o Ivan via a igreja ortodoxa russa também como uma ameaça potencial, pois era muito comum líderes de igreja ortodoxa ali na época serem contra as ações de Ivan no seu governo. E esses líderes eram perseguidos e mortos por Ivan. Então, mesmo que ele tivesse toda aquela devoção pela igreja, quando alguém ousasse a ficar de frente ou tomar o seu poder, ameaçasse o seu poder, ele ia lá e simplesmente cortava a raiz. Ele não ligava para isso. Mas ao mesmo tempo, ele era muito devoto à igreja, tanto que ele fez a Catedral de São Basílio, que você talvez não saiba de cabeça o que é isso. Mas se você dar uma olhada no Google, eu vou botar aqui na verdade, para vocês darem uma olhada, é uma das imagens que representa ali a Rússia. Aqueles pontos turísticos, né? Quando você pensa em uma cidade ou pensa em um país, você pensa em um ponto turístico. Por exemplo, no Brasil eu acredito que seja o Cristo Redentor. Na Rússia eu acredito que seja a Catedral de São Basílio. Então, para você ver que ele, mesmo perseguindo e matando líderes religiosos, ele tinha uma grande devoção e até amor, entre aspas, pela religião. Tanto que ele fez essa catedral que é um símbolo hoje da Rússia. Uma outra atrocidade de Ivan foi o massacre de Novgorod. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas vamos lá. O Ivan suspeitava que essa cidade era uma das mais importantes e prósperas da Rússia, tá, galera? Estava se planejando a se aliar ao reino da Polônia-Lituânia. Então, para você ver, desde pequeno o Ivan era ali totalmente... Todos os dias ele poderia morrer, porque todos os dias tinham pessoas querendo tomar o seu poder. E isso quando criança. Então ele foi crescendo, ele foi começando a ficar louco, né? Ele pensava que todo mundo queria trair ele. E esse foi um dos casos, porque pela história, pelas escrituras e pelo que também eu pesquisei, não foi comprovado que de fato essa cidade queria trair ele. Foi algo mais de sua cabeça. Foi uma coisa que ele simplesmente pensou e não tinha provas nenhuma. Então, como resposta, Ivan lançou uma campanha de terror que durou 5 semanas
e milhares de habitantes foram torturados e executados. Para você ter ideia, até monges e clérigos foram vítimas dessas brutalidades. Agora vamos para a quarta atrocidade que ele fez, que na minha opinião é uma das piores. Quando vi, eu fiquei, caramba, como assim? Que foi a Oprishtina. Por mais que Ivan tivesse total controle, entre aspas, sobre o território russo, não era bem assim o que acontecia de fato na realidade. Muitos desses territórios ainda eram comandados por nobres, e o Ivan sempre tinha muita desconfiança sobre esses nobres. Então ele criou a Oprishtina. A Oprishtina seria uma parte do seu território onde ele teria total controle, e teria a Zinchina, onde esses nobres poderiam ali se dividir o poder entre eles. Mas não acabou por aí. Ele acabou criando um exército chamado Oprishchinki, que, meu amigo, dá uma olhada nesse exército. Ele era muito sinistro. Os cavalos eram pretos, as pessoas que andavam vestiam uma veste preta e aterrorizante. Esses foram mais de 6.000 soldados desse estilo. Vou estar botando na imagem na tela para vocês darem uma olhada, para vocês verem o quão sinistro era isso. E esses soldados obedeciam totalmente Ivan o Terrível. E eles eram mandados para caçar e torturar pessoas que Ivan desconfiava ou que de fato estavam tentando trair ele. E aterrorizou demais os nobres. Então muitos morreram, muitos foram torturados e muitos fugiram, criando assim uma crise interna no seu país. E na minha opinião, esse foi uma das piores atrocidades do Ivan. Porque imagina, 6.000 pessoas e um exército que tinham carta branca para matar, torturar quem eles achassem e quem o Ivan achasse que poderia trair o governo. Então, não bastava você não trair ele. Se ele desconfiasse, você ia morrer e ser torturado até a morte. Então, imagina o que louco. Você tá lá, você trabalha para poder virar nobre, e mesmo com as dificuldades do seu dia a dia, você ainda tem a possibilidade de morrer porque o Ivan acreditava ou conspirava que você iria trair ele no futuro. Então isso aterrorizava as pessoas, e é aterrorizante. Imagina, se fosse com você no caso, seria bem difícil conviver ali. Então muitos fugiram, e acabou que isso, depois de 7 anos, teve um fim, claro, porque ele viu no final que isso estava dando muito errado, as pessoas estavam fugindo, ninguém queria. É normal que a economia não crescesse tanto, afinal, se você virasse nobre, se você fosse um nobre, você tinha medo de morrer. Então, qual que é o estímulo, qual que é a vantagem de ser nobre, sendo que você pode morrer a qualquer momento? Claro, também teve, tirando essas atrocidades do Ivan, teve coisas boas, entre aspas também, só que não coisas boas para nós como humanidade, claro. Coisas boas para o país dele, economicamente falando. Na época em que Ivan governava, ele modernizou ali bastante o exército russo, mas também sob o seu comando a Rússia expandiu seu território, conquistando Kazan, Astrakhan e também partes da Sibéria. Então eles ampliaram bastante as fronteiras do seu império. Como falei, teve guerras e pessoas morreram, então isso não é bom assim na visão de um ser humano, mas é bom na visão de um país, né? Economicamente, ele expandiu ali mais o seu território. E esse foi o vídeo. Não esqueçam que eu deixei o link da Cyberclass aí na descrição, caso você tenha interesse. Me ajuda o canal, mas caso você não tenha dinheiro, como falei, tem lá os cursos gratuitos e as aulas gratuitas que vai te ajudar mesmo assim. E aí você faz essas aulas, comece a ganhar dinheiro ali com o que você aprendeu, e futuramente você faz o pagamento ali, que é bem baratinho, R$ 37 por mês. Bom, esse foi o vídeo e até a próxima.